Arrume-se comigo para ir trabalhar enquanto eu conto para vocês como uma aposta besta que eu fiz com a minha melhor amiga mudou a minha vida por completo depois disso. Eu sempre quis ser piloto, mas quando eu terminei o colegial, os meus pais me disseram que não ia ter dinheiro para pagar o curso, visto que é um curso muito caro. Então a ideia era eu fazer uma outra faculdade, trabalhasse na área e guardasse dinheiro para que quando chegasse a hora ou quando eu tivesse dinheiro suficiente, eu pagasse meu curso de piloto. E eu fui fazer a faculdade de marketing. E depois de alguns meses de faculdade, eu fui ser estagiária de marketing numa multinacional. E nessa eu acabei fazendo muita amizade com o pessoal do TI. E um dos meninos acabou virando quase que o meu melhor amigo. E conforme foi passando o tempo, ele foi me apresentando os amigos dele, que esses amigos mais próximos eram os amigos que jogavam rugby. Mas assim, ele tinha um amigo que me irritava muito. A gente vivia se irritando, a gente meio que se odiava, mas era um ódio esquisito, um ódio que a gente não sabia explicar, porque não era ódio de verdade, a gente só tinha um rancinho um do outro, mas ele era muito mala. Aí um dia a gente combinou, todo mundo, de se encontrar num bar. Esse rapaz, que se chama Renato no caso, ele sentou de frente pra mim. E enquanto todo mundo tava conversando, ele ficava me mandando mensagem no WhatsApp. E eu ficava pensando assim, gente, não é possível que esse homem tá sentado na minha frente. E não adianta ele ficar me enchendo o saco em voz alta. Ele tem que ficar me enchendo o saco também por mensagem via WhatsApp. Aí depois de muitas notificações, eu fui ver o que ele tava mandando pra mim. E ele estava simplesmente me chamando pra sair. Eu tirei o print da conversa, mandei pra minha melhor amiga e eu falei, amiga, pois aposte aqui comigo agora. Eu vou sair com esse menino, eu vou fazer ele se apaixonar por mim só pra ele largar a mão de ser besta, pra ele largar a mão de ser mala. O que vocês acham que aconteceu? Troféu otária do ano! Aí é óbvio que a aposta deu errado. Porque no dia do nosso date a gente já se beijou, 2 semanas depois a gente já estava namorando e 6 meses depois a gente foi morar junto, cara. Só que aí um detalhe muito importante de toda essa história. O Renato era piloto de avião, ele era piloto de linha aérea, de uma grande linha aérea aqui do Brasil. E quando ele descobriu que eu queria ser piloto também, ele foi o maior incentivador. Ele já foi lá, comprou todos os livros que eu precisava para poder estudar, para passar na prova. Ele estudava comigo nas folgas dele. Ele reservou uma aula experimental para mim no aeroclube da cidade onde a gente morava. Ele foi a primeira pessoa que olhou para o meu sonho e disse, vai dar certo. A gente vai conseguir fazer com que você se torne piloto de avião. Aí vocês acham que aquela pentelice um com o outro acabou? Pelo contrário, aquilo lá só aumentou, porque na verdade nós éramos melhores amigos, nós éramos namorados e posteriormente nos tornamos marido e mulher. A gente realmente era muito unido. Primeiro que foi o meu primeiro amor, então todas as minhas amigas viam o quanto eu me dedicava naquele relacionamento. Mas como a vida não é um morango, em 2016 eu perdi o Renato em um acidente de moto. E eu fiquei viúva aos 25 anos, ele tinha 30 na época. Agora em 2026 faz 10 anos que ele se foi. E fiz terapia, me curei, hoje estou casada de novo. E hoje ele é um anjo da guarda que cuida de mim de longe, sabe? É um melhor amigo que tá num outro plano. Você pode até me chamar de doida, mas eu converso com ele ainda dentro do meu coração. Independente do que as pessoas acreditam que aconteça pós-morte, ele vive dentro do meu coração. E no final das contas foi uma aposta que eu perdi, mas que eu tenho orgulho de ter perdido. E hoje, 10 anos depois, estou eu aqui me arrumando para ir trabalhar como piloto de avião numa linha aérea. Tudo que eu me tornei, o que eu amadureci, foi tudo graças a ele. Gente, a gente começa assistindo essa história achando que é uma história legal e feliz, mas no final é triste, né? Eu vi nos comentários que as pessoas falando que ela tá perto dele, né? Acho que mesmo lá de cima ele protege ela. Essa foi a história de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!